Um jovem procurou seu professor porque ele se sentia inútil, inferior, ele estava muito para baixo. Achava-se lerdo, não conseguia fazer nada direito. E ele queria uns conselhos do seu sábio professor para saber como talvez tentar melhorar, fazer com que as pessoas o valorizassem um pouco mais. O professor só foi ouvindo as lamúrias dele, sem olhá-lo, disse: olha, sinto muito, mas antes de resolver o seu problema, eu preciso resolver o meu problema. E quem sabe você não pode me ajudar? E aí o professor tirou um anel da gaveta, um anel bonito, umas pedras assim bem brilhantes assim, e o professor entregou aquele anel ao rapaz e disse assim: olha, vai lá no mercado, no centro da cidade, na praça, eu preciso vender esse anel porque eu tenho umas dívidas aí que se acumularam e eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu tenho uma grande dívida. E aí eu preciso tentar vender esse anel, é tudo que eu tenho. E você, então, sai aí perguntando para as pessoas se alguém tem um interesse. Mas olha, não venda este anel, não entregue, não aceite de vendê-lo por menos de uma moeda de ouro. Naquele tempo eram moedas que as pessoas compravam e vendiam. O menino pegou o anel e foi, meio a contragosto, desanimado, oferecê-lo aos mercadores da praça. Eles olhavam por algum instante, observavam, analisavam aquele anel e perguntavam para o menino quanto que ele queria naquele anel. Quando o menino falava uma moeda de ouro, riam na cara dele. Outros largavam o menino falando sozinho. Somente um velhinho, um pouco mais amável, explicou para aquele jovenzinho: olha, filho, uma moeda de ouro é muita coisa, é muito valiosa para esse anel. Abatido por mais um fracasso, o rapaz voltou à presença do professor, dizendo que o máximo que lhe ofereceram por aquele anel foram 2 moedinhas de prata. Ouro, nem pensar. Então aquele professor, dono do anel, respondeu àquele jovem que seria importante então saber o exato valor do anel. E aí ele sugeriu ao jovem que fosse lá no joalheiro da cidade, para o joalheiro fazer uma avaliação do valor do anel. Mas aí o professor fez uma recomendação para o aluno: não importa o valor que ele te ofereça, não venda este anel. O jovem, ainda desanimado, foi lá novamente. O joalheiro examinou daqui, examinou dali, com aquela lupa, e pesou o anel, colocou na balança, mediu o tamanho das pedras e disse ao rapaz: olha, diga para o seu professor que se ele quiser vender por 50 moedas de ouro, eu compro. O rapaz arregalou os olhos, teve um sobressalto e disse: 50 moedas de ouro? Sim, respondeu o joalheiro. Olha, na verdade o anel vale 70 moedas de ouro, mas se ele tem urgência, o máximo que eu posso oferecer hoje são 50 moedas de ouro. O jovem então se lembrou da ordem do professor e não vendeu, não entregou. E aí voltou correndo para dar a boa notícia para o seu professor.
E depois de ouvi-lo, o professor disse: sente-se, meu caro, sente-se, meu jovem. Olha, você é como esse anel. Você é uma joia única e valiosa. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você é uma criatura única. E você é como uma joia. E você também é muito valioso. Mais valioso que esse anel. Mas, como toda joia preciosa, somente pode ser avaliada por quem entende de joias. Ou você imaginou que qualquer um poderia descobrir o seu valor? Sabe, o único que tem a capacidade de nos avaliar o nosso real valor é o nosso Criador. É aquele que nos criou. É aquele que entende de joias. E aí então aquele professor foi fazendo aquele menino que se sentia desanimado, inferior, a compreender o seu real valor. O professor guardou o anel e continuou: todos nós somos como esse anel, somos como essa joia, valiosos e únicos aos olhos de Deus. No entanto, andamos pelos mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Pense nisso. Ninguém pode nos fazer sentir inferiores sem o nosso consentimento. Por isso eu quero dizer para você hoje: não permita que ninguém te faça inferior, porque muitas vezes nós somos como esse jovem andando pelas praças e mercados da vida, procurando encontrar reconhecimento das pessoas que muitas vezes são inexperientes, não entendem de humanidade, de ser humano. Somente aquele que nos fez, somente o nosso Criador é capaz de ver o nosso real valor. Para Deus, cada um de nós, você é pessoa única. E em Jesus nós nos tornamos filhos, não só criaturas. Nós passamos de criaturas para a dignidade de filhos. Filhos de Deus, no Filho eterno, no Filho primogênito. E como se já não bastasse esta grande graça, um sangue foi derramado como resgate de você, da tua vida, da tua alma. E esse sangue foi o sangue do próprio Filho de Deus. Sabe, nada nem ninguém no mundo poderá te roubar esta dignidade, esta grandeza. Se as pessoas ao seu redor, se o mundo ao seu redor, se infelizmente os seres humanos que não têm a sabedoria e por isso são inexperientes em lidar com os outros nos seus relacionamentos, se essas pessoas não conseguem enxergar em você a sua dignidade, o seu valor, então não se desanime, não se desespere. Não espere de pessoas assim aquilo que talvez elas têm tantas dificuldades e limitações em poder lhe entregar. Mas saiba, há alguém que está acima de tudo e de todas as coisas, e para Ele você é esta joia, valiosa e única aos seus olhos.
E quando a gente descobre isso, a gente não permite que nada nem ninguém nos faça sentir inferiores daquilo que nós realmente somos e somos chamados.